Dos Maiar. Com os Valar vieram outros espíritos, cujo ser também começou antes do mundo, da mesma ordem que os Valar, mas de menor grau. Esses são os Maiar, o povo dos Valar, e seus serviçais e ajudantes. Seu número não é conhecido dos Elfos, e poucos têm nomes em qualquer das línguas dos filhos de Ilúvatar, pois embora isso seja diferente em Amã, na Terra-média os Maiar raramente têm aparecido em forma visível a elfos e homens. Eminentes entre os Maiar de Valinor, cujos nomes são lembrados nas histórias dos dias antigos, são Ilmarê, a Aia de Varda, Eonwë, o Alfares e Arauto de Manwë, cujo poder em armas não é ultrapassado por ninguém em Arda. Mas, de todos os Maiar, Ocê e Uinen são os mais conhecidos dos filhos de Ilúvatar. Ocê é um vassalo de Ulmo, e ele é mestre dos mares que banham as costas da Terra-média. Não vai às profundezas, mas ama os litorais e as ilhas e se regozija nos ventos de Manwë, pois na tempestade ele se deleita e ri em meio ao rugido das ondas. Sua esposa é Uinen, a Senhora dos Mares, cujo cabelo jaz espalhado por todas as águas sobre o céu. Todas as criaturas que vivem nas torrentes salgadas ela ama, e todas as algas que ali crescem. A ela gritam os marinheiros, pois conseguem lançar calmas sobre as ondas, refreando a selvageria de Ocê. Os Númenóreanos viveram longamente sob sua proteção, e a tinham em reverência igual a dada aos Valar. Melkor odiava o mar, pois não conseguia subjugá-lo. Disse que na criação de Arda ele buscou trazer Ocê à aliança consigo, prometendo-lhe todo o reino e poder de Ulmo se o servisse. Assim foi que, há muito, levantaram-se grandes tumultos no mar que lançaram ruínas sobre as terras. Mas Uinen, a rogo de Aule, refreou Ocê e o trouxe diante de Ulmo. E ele foi perdoado e voltou à antiga vassalagem, a qual permanece fiel, na maior parte, pois o deleite pela violência nunca o abandonou de todo, e por vezes ele se enfurece, voluntarioso, sem qualquer ordem de Ulmo, seu senhor. Portanto, aqueles que habitam à beira-mar ou sobem a navios podem amá-lo, mas não confiam nele. Melian era o nome de uma maia que servia tanto a Vanna como a Esté. Habitou por muito tempo em Lórien, cuidando das árvores que florescem no jardim de Irmão, antes que viesse a Terra-média. Rouxinóis cantavam à volta dela, onde quer que fosse. O mais sábio dos Maiar era Olórien. Também ele habitava em Lórien, mas seus caminhos a miúde o levavam à casa de Niena, e dela aprendeu a piedade e paciência. De Melian, muito está contado no Quenta Silmarillion, mas de Olórien aquela história não fala, pois, embora amasse os elfos, caminhava entre eles invisível, ou na forma de um deles, e não sabia de onde vinham as belas visões ou as centelhas de sabedoria que ele punha em seus corações. Em dias que vieram depois, foi amigo de todos os filhos de Ilúvatar e tinha piedade de suas tristezas, e aqueles que o ouviam despertavam do desespero e punham de lado as imaginações de trevas. Dos inimigos. Por último, está o nome de Melkor, aquele que se alevanta em poder, mas desse nome ele foi despojado, e os Noldor, que entre os elfos sofreram mais por sua malícia, não o pronunciam e dão-lhe o nome de Morgoth, o sombrio inimigo do mundo. Grande poder lhe foi dado por Ilúvatar, e ele era coevo de Manwë. Nas capacidades e no conhecimento de todos os outros Valar ele tinha parte, mas os voltava para maus propósitos e desperdiçou sua força em violência e tirania, pois cobiçava Arda e tudo o que havia nela, desejando o reino de Manwë e o domínio sobre os reinos de seus pares. Do esplendor ele decaiu através da arrogância, até o desprezo por todas as coisas que não fossem ele próprio, um espírito dissipado e impiedoso. A compreensão ele transformou em sutileza para perverter para sua própria vontade tudo o que queria usar, até que se tornou um mentiroso sem pudor. Começou com o desejo da luz, mas quando não conseguiu possuí-la só para si, desceu através do fogo e da ira, em grande ardência, até a escuridão. E a escuridão era o que mais usava em suas obras malignas sobre Arda,
e a encheu com medo para todas as coisas vivas. Contudo, tão grande era o poder de seu levante, que em eras esquecidas ele contendeu com Manwë e todos os Valar, e por longos anos em Arda teve domínio sobre a maior parte das regiões da terra. Mas não estava sozinho, pois dos Maiar muitos foram atraídos a seu esplendor nos dias de sua grandeza e permaneceram seus vassalos em sua escuridão. E outros ele corrompeu depois a seu serviço com mentiras e dádivas traiçoeiras. Horrendos entre esses espíritos eram os Valaralcar, os flagelos de fogo que na Terra-média eram chamados de Balrogs, demônios de terror. Entre aqueles de seus serviçais que tinham nomes, o maior era aquele espírito a quem os Eldar chamavam de Sauron, ou Gortaur, o Cruel. Em seu princípio, ele era dos Maiar de Aule e permaneceu grande no saber daquele povo. Em todos os feitos de Melkor, o Morgoth sobre Arda, em suas vastas obras e nos enganos de sua astúcia, Sauron tinha parte, e só era menos maligno que seu mestre, porque por muito tempo serviu a outro e não a si mesmo. Mas, em anos que vieram depois, ele ergueu-se como a sombra de Morgoth e um fantasma de sua malícia, e caminhou a segui-lo na mesma senda ruinosa, rumo ao fundo do vazio. Aqui termina o Valaquenta.